A minha colocação sobre a questão do escúfio, né, e do deixados para trás é uma questão da popularização do pensamento. Mas, de fato, o pré-milenismo é antigo, todo erro também é antigo, né? Todo acerto é antigo. No entanto, como o próprio pastor falou, Juliano, não foi formulado senão nos concílios que foram surgindo. Na medida que as controvérsias foram surgindo, né, os questionamentos, os concílios se posicionavam. Mas quando o irmão fala que o amilenismo ele se baseia na visão de Agostinho, ele está certo. Não só de Agostinho, mas Tomás de Aquino também constrói essa visão. E, no entanto, eles não deixam de ser figuras importantes da nossa linhagem, da nossa árvore cristã. Não obstante muita gente achar que eles estão ligados ao catolicismo, eles são da árvore cristã, que o catolicismo ele só passa a ter um rompimento entre quem seguia a Bíblia ou não na Reforma Protestante. Eles foram cada vez mais fazendo essa visão ficar turva, né, até o ponto que os pré-reformadores e os reformadores definiram bem claro que há necessidade de voltar às Escrituras Sagradas. E tanto um como o outro eram extremamente bíblicos. E por isso a nossa fé ela vem dessa linhagem também de Agostinho. E é uma fé bíblica. Não por ser Agostinho, porque parece que alguns evangélicos, especialmente os arminianos, eles parece que demonizam bastante as figuras que a Igreja Católica tem como santo. Agostinho é um deles. Mas Agostinho não deixa de ser um grande teólogo bíblico e que construiu a nossa teologia geral. Tanto a visão hoje reformada como a visão arminiana também. Juliano, quando você fala que o texto de Mateus 24 ele é um texto pós-arrebatamento da igreja, como você lida com aquele arrebatamento que está lá no texto? Na verdade, somente quem enxerga o arrebatamento dentro desse texto é o pós-tribulacionismo. Não. Ele diz que ele enviar os anjos para recolher os escolhidos. Mas para o pré-tribulacionismo ali não fala de arrebatamento. Ali fala da segunda vinda de Cristo. Inclusive, dentro desse... Mas o que é esse recolher os seus escolhidos? Significa o quê? Boa pergunta. Quando nós olhamos para Mateus 24, a desolação que haveria de vir, a qual Daniel menciona, e aí Jesus diz, quem lê, entenda. Ao meu ver, quem lê, entenda não o que está em Mateus 24, mas aquilo que foi escrito por Daniel. Quem lê, entenda. E o que nos parece no livro de Daniel é que não há menção de igreja. A igreja era um mistério, a igreja foi anunciada em Cesareia de Filipe. Escreve a visão das 70 semanas que estão determinadas sobre qual povo? Era o povo judeu, o povo de Daniel. Sobre a santa cidade. Qual santa cidade? Então os anjos vão juntar Jerusalém. Os judeus, é isso? Então, eu vou chegar lá. Então, o pensamento tribulacional que nós vemos ali a partir do versículo de número 4, nós temos aqueles que estão na Judéia fujam para os montes. Ora, então o cristão que não mora na Judéia, ele foge para onde? Que a fuga não ocorra no Shabat. Quem guarda o sábado não é a igreja, é o povo judeu. Esses elementos de evidências internas dentro do texto nos remete à ideia da nação judaica. Jesus está falando para este povo. Em Deuteronômio 4:27, fala o próprio Deus que quando eles desobedecessem, eles seriam espalhados pela terra. Isso aconteceu no ano 70 na diáspora. Nós temos uma promessa em Ezequiel, capítulo de número 20, versículo de número 27 a seguir, que o próprio Ezequiel vai dizer que Deus traria o seu povo de volta. Essa era uma promessa de trazer o povo de volta. E dentro disso, o povo de Israel está espalhado pela terra, o povo judeu. E quando Jesus voltar na segunda vinda, esses eleitos que ele vai reunir é exatamente a nação judaica, de onde Jesus disse que ele iria voltar. Quando ele sobe assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras, um anjo disse aos discípulos, a geração apostólica que ali estava, este mesmo que vocês viram subir, ele voltará. Então é um tipo de arrebatamento. É um tipo de... Não. Então, mas vai juntar o cara que está na Argélia. Não, do nada ele vai aparecer lá no Monte das Oliveiras? Não, ele não vai aparecer do nada, até porque a nação de Israel já vai estar voltando para sua terra, porque o anticristo estabelece uma falsa paz, o povo judeu começa a voltar para sua terra, e esses escolhidos estarão ali, todo um desdobramento do período tribulacional, quando depois dos 3 anos e meio de tribulação, a máscara do anticristo vai cair, ele vai reunir as nações no Vale de Meguido, Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 12 e 13, Israel está ali encurralado para ser destruído.
E aí sim Israel clama, não vereis mais o meu rosto, em Mateus 23. Mas quando clamar, bendito que vem no nome do Senhor. Eles vão clamar ao Messias, e para o pré-tribulacionismo ele vem com a igreja, e aí ele pisa o pé no Monte das Oliveiras. Arrebatamento, ele vem para encontrar a igreja nos ares. A segunda vinda, ele vem para pisar o seu pé na terra e estabelecer, diferente do pastor, um reino eterno, literal e milenar, diferente de um reino amilenista, né? Pastor Wilson. Se a gente acompanhar o texto simplesmente como ele está, né, não precisa de muito, porque ele está muito claro, né? Na nossa tradução na língua portuguesa está muito claro de que nós já vivemos essa tribulação, a grande tribulação. Posso ler algumas partes aqui, pastor? Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Aí continua aqui, verso de número 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados e todas as nações por causa do meu nome. Eu imagino que está acontecendo agora, né? É claro que sim. Naquele tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Naquele tempo, né? Se a gente pegar os profetas, né? Eu também concordo com a visão do pastor Juliano. É uma profecia específica para a nação de Israel. E já aconteceu, por exemplo, essa desolação, quando os muçulmanos entraram, por exemplo, em Jerusalém, tomaram Jerusalém. Foi a mortandade grande. Quem fugiu conseguiu se livrar. Pastor, mas continuando. Desculpe interromper o senhor. O senhor tem a visão preterista que Mateus 24 já se cumpriu? Ou está acontecendo. Está acontecendo. Então o versículo 31 para o senhor ali é o arrebatamento e segunda vinda, então. Sim, é por isso que a minha ideia é mais pós-milenista, né? Entendi, tá certo. Eu acredito no milênio acontecendo agora. Aí continua: aquele porém que perseverar, verso 3, até o fim será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes a desolação, que é o que o pastor citou, de Daniel, né? Ele especifica que realmente de Daniel, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Bom, isso aqui tudo está claro na história que aconteceu com a nação de Israel, né? E a nação de Israel, até esse momento, ele é o berço da revelação. A igreja passa a ser daqui a pouco, né? Que é formada por Jesus. E aí sim, há ensinos específicos, aplicações específicas para a igreja. Mas, de fato, muitos sinais dessa grande tribulação que precede a volta de Cristo e, lógico, o arrebatamento acontecem já nos nossos dias. Por isso que é tão claro para mim a visão milenista, e não é figurativa. É uma figura literal, pensando no que o próprio texto bíblico fala, que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, assim, tá legal. O amilenismo, ele é literal dentro da Bíblia. Sim. Até o irmão usou a questão de usar figuras, né? O amilenismo, ele usa algumas figuras, mas ele constrói essas figuras de uma visão literal da aliança. Entendi. Que é estabelecida desde o Antigo Testamento. Para nós, reformados, nós vemos a igreja no Antigo e no Novo Testamento sem distinção. Só uma mudança de instituição, no caso. Mas é a mesma igreja.